crase, né? De novo, galera, quem foi? Fala, galera, tudo certo com vocês? Professor Augusto César Freire na área, CEPEM, o melhor curso preparatório para carreiras policiais do mundo. É isso mesmo. E eu estou fazendo parte dessa equipe do CEPEM e vamos trabalhar hoje o que, gente? A relação da sintaxe de crase. Crase não é um acento, para com isso. Crase não é acento, crase é uma fusão, a fusão de uma preposição, e só pode ser a preposição a, mais o artigo feminino a. Mas sabia que não é só o artigo que faz essa relação da crase? Não, você vai ver hoje comigo que a crase tem outros elementos, que o fenômeno da crase, a fusão da crase, não dá-se apenas com o artigo definido a, mas também com pronomes, sim, com pronomes. E vamos observar quais são esses pronomes que fazem essa relação da crase. Mas antes, quero convidar você para pegar o teu material, pegar a tua aguinha, pegar teu energético. Sim, porque eu sei que agora, neste momento, você reservou esse tempo para estudar e vamos fechar, vamos criar a atmosfera da aprovação, a atmosfera de gabaritar a língua portuguesa. E olha, no que depender da gente, você vai sim gabaritar a língua portuguesa. Para você gabaritar a língua portuguesa, você precisa primeiro, olha lá, fechou a porta, tá fechado. Ah, tem gente ao teu lado aí, mas tu tá com fone de ouvido. Perfeito. O que importa é que você se concentre, porque a aula agora só vai parar quando você aprender crase. Vamos embora, vamos lá, preste atenção. Vamos embora com crase. Crase, na verdade, olha só, a crase é a fusão de uma preposição a com um artigo definido, feminino, ou a ou as. É o caso da palavra, olha a frase, refiro-me à prova. Ora, quem se refere a alguma coisa. O verbo exigiu a presença da preposição. E a palavra prova é uma palavra feminina que admite o uso do artigo feminino a. Neste caso, a mais a ou deu match. Crase a. Refiro-me à prova de ontem. Bem, aí eu disse a vocês que a crase não somente ocorre com artigos definidos. Não, ela também ocorre, sabe com quê? Com pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, eles obrigatoriamente admitem o uso da crase. Por quê? Porque, na verdade, nesta palavra aquele, aquela e aquilo, há uma aglutinação. Uma aglutinação deste a mais que ele, mais que ela. Esse aquele, esse a é um artigo, nesta aglutinação, ela pode receber essa fusão da crase. Então, olha só, assistirei aquela peça. Preste atenção, o verbo assistir, você sabe que o verbo assistir tem regência, 4 regências diferenciadas. A primeira regência é a regência no sentido de ver, que é justamente essa. Ora, quem quem assiste a alguma coisa no sentido de ver, presenciar. Então nós temos aí a regência da crase, a regência do verbo assistir. Então quem assiste a alguma coisa, mas aquela ficou o quê? Assistirei àquela peça. Muito bem, tem crase, tá certo? Então a palavra aquela, aquele e aquilo e os seus plurais também admitem o uso da crase. Os pronomes demonstrativos a e as, a e as são pronomes demonstrativos? Sim, quando a e as puderem ser substituídos por aquele, aquela e aquilo, também são chamados de pronomes demonstrativos. Encaminharei o livro àquelas meninas, encaminharei o livro às meninas, que vocês podem fazer aquela troca, encaminharei o livro para as meninas. Então, nesse caso, esse pronome demonstrativo aí, a e as, ele também admite o uso da crase, tá certo? Mas vamos lá, tem mais, preste atenção. Aí, a partir de agora, nós vamos observar que a crase, ela tem 3 casos em si. Olha para cá. A crase, ela tem os casos em que ela que a crase é obrigatória. A crase é obrigatória, nós vamos observar esta obrigatoriedade da crase. Veremos também que a crase, ela é
Proibida. Sim, existem os casos em que a crase ela é proibida, que não se pode utilizar crase. E aí existem os casos em que a crase ela é facultativa. E olha, observação, este elemento da crase facultativa é um elemento que tem sido muito utilizado em bancas de concurso. Muitas bancas, elas têm utilizado apenas a crase facultativa nas suas relações de questões no seu banco de dados. É bom ficar atento a um momento em que a crase é facultativa, não negligencia. Ah, eu já sei os casos, só são 3 casos. Calma, eu vou trazer ainda os pormenores. Existem os pormenores que eu vou trazer para vocês. Mas vamos lá, enquanto isso, segue o fluxo. A crase era obrigatória, existem alguns casos em que a crase é obrigatória. E nós vamos observar esses casos agora. A crase ela é obrigatória, preste atenção. Primeira coisa que nós vamos observar, nomes de cidades. Mas nome de cidades, desde que admita o uso do artigo. Eu vou te dar uma explicação bem clara. Olha para cá, vem para mim. Vou a Recife, tem crase? Não, porque, olha só, deixa eu pegar aqui. Calma. Vou a Recife, tem crase? Vou a Recife, tem crase? Por que que não tem crase? Porque eu digo volto de Recife. Ora, o fato de termos esta preposição não permite o uso da crase. Vou a Recife, volto de Recife. Quando tiveres nomes de cidades, nome de países, tem que ficar fazendo essa troca aqui, ó. Vou a Recife, tem crase? Não, porque eu volto de Recife. Mas eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Se eu volto da Bahia, a ida tem crase. Deu para entender? Eu vou à Bahia, tem crase, porque eu volto da Bahia. Eu vou à Itália, tem crase, porque eu volto da Itália. Ora, sabe que eu vou a Roma? Eu vou a Roma porque eu volto da Roma. Então, vou a Roma tem crase. Deu para entender? Mas eu vou a Fortaleza, não tem crase. Por quê? Porque eu volto de Fortaleza. Exatamente. Então, olha só. Vê essa relação aí. Vou à Itália, vamos prestar atenção aqui, ó. Vou à Itália, tem crase porque eu volto da Itália, tá certo? Primeira crase obrigatória com nome de cidades ou países que exigem um artigo feminino. Depois, eu tenho aí o seguinte, horas, a questão de horas, a definição de horas. Eu preciso olhar para os seus olhos para dizer o seguinte, tem muito professor dizendo que quando for só horas fechadas, 14 horas, 12 horas, e 12 e 10, não tem não? Tem sim, 12 e 10, 12 e 2, 12 e 5, 12 e 17, certo? Temos crases sim, ficar ligado nisso. Então, olha, ele chegou às 2 horas, eu determinei, fiz uma definição da hora, às 2 horas, às 14 horas, então nesse caso vai ter crase antes de hora definida. Atenção! Eu queria que vocês observassem estas construções. Quem voar entre 2 e 5 terá desconto. Está errado. Quem voar entre as 2 e as 5. Mas por que não tem crase aí? Porque eu tenho a preposição entre. Então não teremos uma dupla preposição. Na preposição entre não temos crase de jeito nenhum. Tá certo? Então, antes de pronome demonstrativo, mas eu já falei esse dos aqueles e aquilo, né? Refiro-me àquelas revistas, prefiro isto, aquilo. Quem prefere alguma coisa a outra, temos o uso da preposição, mas a palavra aquilo, na verdade, é um pronome demonstrativo que aceita o uso da crase sim, tá? Bem, depois nós temos aí o seguinte, a crase ela é obrigatória com numerais ordinais femininos. Primeiro, segundo, 18º, 25º, 200º, 32º, certo? 48º, ou seja, 48ª, todas as vezes que o numeral ordinal ele estiver no feminino, obrigatoriamente tem crase se o nome ou o verbo exigir. Entregaram prêmios à primeira colocada. Quem entrega alguma coisa a alguém. Entregou o quê? Os prêmios. A quem? A primeira colocada. Temos uma preposição, porque quem entrega a alguém,
primeira aí é um numeral ordinal feminino, ele admite o uso da crase. Com termos que apresentam termos ocultos, palavras ocultas. E eu queria que vocês prestassem atenção também. Olha para cá, porque na verdade eu tenho uma relação para dizer a vocês uma coisa. Vejam só. As palavras moda, maneira, a palavra são as palavras mais utilizadas na relação do elemento oculto da crase. Então, olha só. Fez um gol a Ronaldinho. Tem crase? Não, Augusto. Ronaldinho é uma palavra masculina. Sim, tem crase. Porque fez um gol à moda Ronaldinho, à maneira Ronaldinho. Mas, Augusto, Ronaldinho é uma palavra masculina, sim, mas não é a palavra masculina que está fazendo a referência. A referência aí é o termo oculto, moda, maneira. Então, nesse caso, ele vai ter crase. Olha lá, vê só. Usava roupas à moda Luís XV. Então, Luís XV, apesar de ser uma palavra masculina, mas é a moda que está interessando aí. Nesse caso, a expressão a moda vai ter crase, sim. Gosto de filé à parmegiana. Eu gosto de filé à moda parmegiana, filé à Chateaubriand, à moda Chateaubriand. Também temos crase, não é? Gosto de... fez alusão à Veja, fez alusão à revista Veja. Então a palavra revista está subtendida. Eu vou aí dá o nome da escola lá, a palavra escola está subtendida, nós temos crase, sim. Lembre-se que nos elementos ocultos, eles obrigatoriamente recebem crase, mesmo que, obviamente, eles não apareçam por serem elementos ocultos, mas estão lá no processo da interpretação do aspecto semântico, tá? Nas locuções femininas, locuções adverbiais, prepositivas, eles, se for feminina, recebem crase. No entanto, existem bancas que dizem que, deixa eu dar um exemplo, as margens, as claras, à esquerda, à direita, né? Essas expressões, a moda, a proporção que, a proporção de, a medida que, esses elementos são locuções conjuntivas ou locuções adverbiais. Elas vão receber crases sim, porque são femininas. E elas não precisam de nada, elas só por serem locuções adverbiais, elas já nascem com a crase. As claras, a margem, a esquerda, a direita, não é isso? Mas eu quero que vocês entendam que existem bancas que dizem que os adjuntos adverbiais de instrumento, mesmo os femininos, estes não receberão crase. E que bancas são essas? Algumas bancas, por exemplo, Sebrasp, IFCC, Sebrasp, UPE, elas admitem a crase com expressões, com advérbios, locuções adverbiais de instrumento. Por exemplo, o matou a faca. A faca foi um instrumento que utilizou para matar. O feriu a espada é um adjunto adverbial de instrumento. Mas tem bancas como Funvap, Fundação Carlos Chagas, que não admitem o uso da crase com locuções adverbiais ou com advérbio de instrumento. Augusto, e quem é que determina isso? Pois é, boa pergunta. Na verdade, a língua não tem uma relação uniforme, não tem um princípio único, ou seja, não há uma unicidade, uma uniformidade na língua. A língua ela faz referências aos aspectos sociais, históricos, do lugar onde se fala. Então, nesse caso, esses elementos determinam muitas vezes uma gramática diferente. Por isso que um ou outro gramático, eles diferem um dos outros dessa relação da gramática. O que é que falta? Falta a Academia Brasileira de Letras, a ABL, talvez manter um posicionamento e dizer, tem que ser dessa forma ou daquela outra. E aí, como ela já fez, com, por exemplo, os adjuntos adverbiais longos e curtos. Pois é, as bancas brigavam, o que é longo, o que é curto. Tinha gente que achava que duas palavrinhas já era longo. Pois é, a ABL interviu e a ABL disse que é curto até 3 e depois de 3 é considerado longo. Isso faz toda a diferença na relação da vírgula quando forem elementos que estiverem numa estrutura chamada ordem indireta, ordem inversa. Para saber mais disso, olha lá a aula de pontuação e de regência também. Ok? Então vamos lá, preste atenção. Nas locuções adverbiais femininas eu tenho todos viraram à direita naquela esquina, aprendo à medida que leio, ele está à frente do seu tempo. A expressão à medida, à direita, à frente, são expressões de crase que recebem o uso de fato da crase, porque são locuções adverbiais femininas.
Após as palavras terra e casa, essas não recebem crase. Não. O marinheiro já voltou à terra, o marinheiro já voltou à casa. Não recebem crase. Mas, professor, quem volta, volta a algum lugar. Quem vai a algum lugar, quem volta, volta a algum lugar. Terra e casa são palavras femininas, mas lembrem-se, terra e casa só terão crase se estiverem determinadas. Olha o exemplo abaixo. O marinheiro já voltou à terra dos seus pais, já voltou à casa de seus pais. Então, nesse caso, quando eu determinar a palavra terra e a palavra casa, nós teremos aí, de fato, uma crase. Tá certo? Perfeito? Perfeito. Tem uma atenção aí que é importante. Olha, nomes dias da semana. Ele estuda de segunda a sexta, não tem crase, porque é de mais a. Ele pegou o temporal de Cuiabá a Campo Grande, de mais a, não temos crase. Mas da a ou da as tem. Ele estuda das 8 às 18. Então, nesse caso, da mais as ou das mais as, temos crase sim. Pegou o temporal da França à Alemanha, temos crase também, porque da França à Alemanha. Deu para entender? Beleza. Agora, vamos para as crases proibidas. Sim, olha para cá, fecha comigo. Lembre que você está no melhor curso preparatório para carreiras policiais do mundo. CEPEM, qualidade CEPEM. A qualidade do curso professor Everton Mota. Pois é, esse verdinho, esse leão verdinho está ganhando o mundo, tá certo? Está ganhando o mundo. Preste atenção, são milhares e milhares de aprovados nos cursos online e presenciais do nosso CEPEM. Pois é, toda vez que tem um concurso, nós sempre temos um aprovado aqui do CEPEM. Sempre não, sempre muitos. Fora os cursos em que fazem parte de uma região muito próxima. Então, por exemplo, Polícia Militar, esses cursos em si de carreiras policiais de todo o Nordeste e de muitos lugares do Brasil, nós temos aprovado, temos alunos CEPEM. Saiba, no Pará também tivemos por aí com aprovados, sim. Então sempre tem aprovados em todos os lugares, em todas as regiões do Brasil, nós temos aí aprovados no CEPEM. Então fica ligado com a gente, você está no melhor curso e você está assistindo a melhor aula de crase do mundo. Então olha para cá, vê só, vamos observar as crases proibida, o caso em que a crase é proibida. Ora, sabemos que a crase é proibida antes de palavras masculinas. Antes de palavras masculinas. Por isso que na expressão eu ando a pé, Augusto, a pé é uma expressão adverbial, sim, mas não é feminina, então não pode ter crase, só vai ter crase se for feminina. Estamos a caminho, a prova não deve ser feita a lápis. A lápis é um adjunto adverbial de instrumento, viu lá? Que falamos agorinha, só que é no masculino, não tem crase. Se fosse feminino, teria crase. Algumas bancas sim, lembra que eu falei a vocês, tá? Então, não se coloca crase antes de palavra masculina, não se coloca crase antes de verbo, em nome de Jesus, junto com os anjos do céu, digam amém, sim, sim, amém. Vejam, começaram a fazer os trabalhos. Não temos crase porque fazer é um verbo. Ah, você já deve ter visto por aí nas lojas, em todos os lugares, a partir com crase. Ih, complicado, hein? Não tem crase porque a palavra partir é um verbo. A partir de... Descontos para compras a partir de R$100. Não tem crase, porque verbo antes de verbo não tem crase. Também não temos verbos antes de quase todos os pronomes. E por que quase? Vou te explicar. Os pronomes indefinidos, pronome pessoal, pronome de tratamento, não temos crase de jeito nenhum. Calma. Desses aí, somente do pronome pessoal, nem do caso reto, nem do caso oblíquo, nenhum deles podem receber crase. Podem receber crase. Mas os pronomes indefinidos, alguns vão receber crase, eu vou dizer agora daqui a pouco a você, daqui a 44 segundos, e alguns pronomes de tratamento também recebem crase. Não todos. Então, olha só, enviarei tudo à vossa senhoria. Leva o documento à sua excelência. Vossa senhoria e sua excelência são pronomes de tratamento que não recebem crase. Mas lembrem-se de que há exceções na língua. Sim, há exceções. Primeira exceção são os pronomes indefinidos mesma própria e outra, porque esses três, eles se referem, presta atenção,
mesma, própria e outra, é como se estivesse ocultando o elemento que já foi dito anteriormente. Refiro-me à mesma coisa. Então, a palavra mesma recebe crase. Não fale nada às outras. Temos crase em outras, tá? E temos crase também própria. Ofendeu a própria amiga. Então, os pronomes indefinidos, mesma, própria e outra, recebem crase. Os demais não recebem crase. Tá certo? Ficou a dica? Anotou? Boa, qualidade CEPEM. Mas tem mais, calma. Para os pronomes de tratamento, e aí eu olho para cá. Os pronomes de tratamento não tem crase de forma nenhuma. No entanto, existem alguns que nós precisamos ter cuidado. Senhora, senhorita, dona e madame, somente esses 4, eles podem receber crase sim. Encaminhou-se a dona Teresa. Comuniquei o problema à senhora Maria, a dona Maria, a madame Maria. Senhorita, senhora, dona e madame, esses recebem sim crase no pronome demonstrativo, no pronome de tratamento. Não se coloca crase em palavras repetidas, face a face, boca a boca, língua a língua. Ora, beijo a beijo não tem crase, porque isso já seria masculino. Mas olha, beijo a beijo não tem crase, tá? Frente a frente também não. Face a face também não. Boca a boca também não. Certo? Fica ligado. Já falei da palavra casa e terra, lembrando que a palavra casa e terra, quando vierem especificadas, tem crase. Se não vierem especificadas, não tem crase. Ele chegou à casa cedo, mas se ele chegou à casa dos seus pais, a casa dos seus pais está especificado, temos crase sim. Tá certo? Perfeito. Ainda não se utiliza crase nas expressões à distância do e à distância da. Calma. Mas eu já vi, calma, preste atenção. À distância, o assaltante estava à distância. Na palavra distância, ela só vai receber crase se ela estiver, preste atenção, se ela estiver, sabe o que, gente? Se ela estiver determinada. Se estiver determinada, exatamente. Olha só, ele estuda a pouca distância da fábrica. Eu não disse que distância era, então não tem crase. Mas se eu disser o seguinte, moro à distância de 2 quadras da escola, eu disse qual era a distância, eu determinei essa distância. Se determinei essa distância, temos crase sim, tá? Moro à distância de 2 quadras da escola, temos crase. Fiquei à distância de 3 metros dele. Eu disse qual foi a distância sim, determinei, temos crase sim, tá? Agora, o último elemento de crase, quando a crase ela for facultativa. Já sei, Augusto, pelo amor de Deus. Crase facultativa, dos 3 casos, não sei o quê. Ei, peste, preste atenção, estuda e preste atenção nas dicas que eu vou dar sobre crase facultativa. Olha para cá, crase facultativa, ela é um elemento muito cobrado nas bancas. Sim, muito cobrado nas bancas. Tem bancas que, se você pesquisar de 2018 até este ano, só colocou questões de crase facultativa. Sabia que a gente tem esse levantamento? CEPEM tem tudo, cara. A gente faz esse levantamento diariamente. Então, olha só. Crase facultativa não negligencia. Olha lá. Sim, você já conhece, são 3 casos que a crase é facultativa. Primeiro, antes de pronome possessivo feminino. Só que, desde que ele esteja no singular. Se ele estiver no plural, bal, ele vai ter crase obrigatória. Oxi, que conversa é essa? Quem está dizendo sou eu, pô. Preste atenção. Refiro-me à minha amiga, minha colega. Este livro pertence à sua irmã. Ofereci flores à nossa mãe. Observe que minha, sua e nossa são pronomes possessivos, mas todos eles estão no singular. A crase ela é facultativa. Mas se tiver no plural, aí